Olá pessoal, saudações! Hoje no canal Mais Primitivo da Química, 10ª aula do assunto de equilíbrio químico. Vamos tratar hoje da famosa solução tampão ou solução reguladora. Que soluções são essas? Uma solução tampão é uma solução que praticamente não sofre variação de pH ou de pOH pela adição de pequenas quantidades de ácido forte ou base forte. Isso é lógico até um certo limite, porque se você adicionar ácido demais ou base demais, chega um momento do efeito tampão, ele cessa, aí vai ter uma variação brusca no pH. Então pensa nisso, uma solução tampão ou reguladora, ela tenta manter o pH ou o pOH aproximadamente constante, mesmo com a adição de ácidos ou de bases. Há dois tipos de soluções reguladoras de solução tampão. A que é constituída dessa mistura: ácido fraco com o sal derivado dele, que vai conter o ânion derivado. Essa combinação do ácido fraco e o ânion derivado é que exercem o efeito tampão. Esse seria o chamado tampão ácido, que ele tem um pH aproximadamente constante, quase que eu não falo, abaixo de 7. E eu vou ter o tampão básico, formado por base fraca e sal derivado, porque vai conter o cátion derivado da base. Então, olha só, tem que ser derivado o tampão de um ácido fraco e seu ânion derivado, que eu encontro num sal, uma base fraca e seu cátion derivado, que eu encontro num sal. Beleza? Então, fixa isso aí, soluções reguladoras. Vamos tentar manter o pH e o pOH aproximadamente constantes. Vejam alguns exemplos, olha só. Petomática, gente, olha aqui algumas combinações que geram uma solução tampão, uma solução reguladora. Lembra dos dois tipos, tampão ácido, tampão básico. Tampão ácido, quem é que ele usa? Um ácido fraco e sal derivado dele, que contém o ânion derivado. Tampão básico, base fraca e sal derivado, que contém o cátion derivado da base fraca. Olha aqui algumas combinações. Eu tenho aqui um ácido orgânico, o ácido acético, que é um ácido fraco, misturado, combinado com um sal orgânico derivado dele. Por que eu sei que é derivado dele? O ânion acetato, ele faz parte do ácido acético. Quando o ácido acético ioniza, gera o ânion acetato. Olha o ânion acetato aqui nesse sal, o acetato de sódio. Então, se eu misturar ácido acético e acetato de sódio em determinadas quantidades, que eu vou mostrar depois como a gente descobre, misturei ácido acético e acetato de sódio, eu constituo um sistema tampão, que pode ser representado pelo ácido fraco e o ânion derivado dele. Um outro exemplo é o tampão básico. Uma base fraca, por exemplo, hidróxido de amônio, uma base fraca, e eu estou combinando aqui com cloreto de amônio, que é um sal derivado dessa base fraca. Por que eu sei que é derivado dessa base fraca? Essa base fraca, quando ela se dissocia, ela gera amônio e hidroxila. Olha o cátion que está nessa base e olha o cátion que está nesse sal. Base fraca e um sal derivado dessa base fraca, contendo o cátion da base derivada, é um sistema tampão. Tanto é que podemos representá-lo assim, a base fraca e seu cátion derivado. Essas combinações de ácido fraco e ânion derivado dele, que veio de um sal derivado, base fraca e cátion derivado dela, que veio de um sal derivado dela, constituem sistemas reguladores, sistemas tampão. Um dos mais importantes da nossa vida é o do sangue. No sangue, há 3 sistemas tampões. O pH do sangue ele deve estar entre 7,3 e 7,5. Variações abaixo disso ou acima disso são perigosas. Vão desestabilizar o nosso organismo, podendo causar até a morte. Quando cai abaixo de 7,3 por acidose e quando sobe acima de 7,5 por alcalose. Os 3 pHs no sangue são o seguinte, a combinação do ácido carbônico com o bicarbonato gera um sistema regulador, um sistema tampão. A combinação do fosfato de ácido com o fosfato monoácido gera outro sistema regulador. E algumas proteínas atuam como tampão, fazendo com que o pH do sangue se mantenha nessa faixa. Beleza? Vou mostrar para vocês como o sistema tampão funciona, atua, evitando
subir o pH ou baixar o pH de maneira significativa. As variações, se tiver, são variações sensíveis até um certo minuto. Olha a mágica. Feita a mágica aqui, gente, ó, vamos mostrar como é que o tampão atua evitando o aumento no pH ou a queda no pH, dependendo do que você vai fazer, adição de ácido ou de base. Lembra, o efeito tampão, ele dura até uma certa quantidade de ácido ou de base que você coloca. Se você extrapolar, esse efeito tampão ele vai ser cessado. Vamos imaginar aqui um tampão ácido formado por ácido acético, ácido fraco e o sal derivado dele. Nós temos nesse tampão dois equilíbrios químicos. O primeiro equilíbrio, que é o equilíbrio de ionização do ácido. Como ele é um ácido fraco, ele ioniza muito pouco. O ácido fraco ele não gosta de ionizar. Se o ácido fraco não gosta de ionizar, o equilíbrio está deslocado para a esquerda. Por isso que eu sinalizei uma seta bem grande apontando para a esquerda. Ou seja, a concentração de ácido acético aqui é altíssima, a concentração de H+, e de acetato proveniente desse equilíbrio é bem baixinha. Já o sal derivado é um sal solúvel. O sal derivado sendo solúvel, ele se dissocia com facilidade. Então o equilíbrio aqui embaixo está sendo deslocado bem para a direita. A concentração de sódio é bem alta e de acetato é bem alta. Ó, vou marcar nesses dois equilíbrios as substâncias que se encontram na maior concentração, só para você se orientar. Nesse primeiro equilíbrio, a substância de maior concentração aqui, ó, é o ácido acético, que é um ácido fraco, ioniza muito pouco. Já no segundo equilíbrio, essas duas entidades têm altíssima concentração. Eu vou marcar aqui, por ser mais significativo para entender o que eu vou explicar, eu vou marcar o acetato, mas o sódio tem a mesma concentração do acetato aqui. Mas o que me interessa é ele. Então se liga nesses dois equilíbrios. Esses equilíbrios atuam juntos, impedindo que ocorra uma variação significativa na concentração de H+, porque é ela que vai decidir o pH do sistema. Se ela variar muito, mudança de pH bem extensa, brusca. E se ela variar pouco, mudança suave. É o efeito tampão. Vamos imaginar o que aconteceria com esse sistema em equilíbrio se a gente adicionasse um ácido de Arrhenius, um ácido forte, HX qualquer, tipo ácido clorídrico, HCl. Vamos imaginar a ionização do ácido clorídrico. Ele em equilíbrio ioniza gerando H+, Cl-. O H+ vai entrar nesse sistema em equilíbrio. Observa que ele já está presente aqui, mas numa concentração bem pequena, bem baixa. Assim que o H+ entrar no sistema em equilíbrio, existe uma quantidade gigantesca de acetato, principalmente proveniente do segundo equilíbrio químico. O acetato tem alta afinidade pelo H+. Então, assim que eu lançar uma pequena quantidade de ácido forte nesse sistema, o que vai acontecer? O acetato vai começar a consumir essa quantidade de H+, que entrou no sistema, porque ele está em excesso, e se com isso a concentração de H+ variar, vai ser uma variação bem baixa, porque a quantidade de H+ que entra no sistema vai ser consumido pela quantidade de acetato, que se cair, o sistema repõe. Então ele promove uma variação sensível na concentração de H+, fazendo com que o pH aproximadamente fique constante. Já se eu adicionar uma base forte, tipo soda cáustica, hidróxido de sódio, que se dissocia gerando Na+, ou H-, eu vou ter aqui um efeito do íon não comum. Quando eu lançar no sistema hidroxila, ela vai tentar reagir com a baixíssima concentração de H+. Ela vai tentar reagir com o H+, para formar água. Consequentemente, efeito de Le Chatelier. A concentração de H+, que é bem baixinha, quando ela tender a ser consumida pela quantidade de hidroxilas que foi colocada no sistema, o sistema se desloca no sentido de repor. Esse eletrólito é fraco, mas se esse aqui começar a ser consumido, ele tenta repor. Então, se tiver uma variação de pH, será uma variação bem baixa, bem suave. Vou mostrar para vocês como é que se calcula o pH de uma solução tampão ácido ou de uma solução tampão básica. Olha a mágica.
Feito a mágica, olha gente, como aplicar a parte quantitativa de cálculo, como calcular o pH e o pOH da solução tampão que você tem, olha só como é fácil. Se a solução tampão for um tampão ácido formada por ácido fraco e sal derivado, você pode calcular diretamente o seu pH. Como? O pH dela é igual ao potencial da constante do ácido. O que é o potencial? É o cologaritmo. Então, esse potencial da constante do ácido, esse pKa, nada mais é do que o logaritmo negativo da constante do ácido. Então, essa constante provavelmente será dada na questão. Você calcula o logaritmo negativo dela, você tem o potencial da constante do ácido. Substitui aqui. Mais o logaritmo dessa razão. Concentração do sal sobre a concentração do ácido. É bom deixar bem claro, o sal derivado é um sal muito solúvel. Então, essa concentração do sal aqui é basicamente a concentração do ânion do sal. Colocou aqui, fez essa relação, calculou o logaritmo dessa divisão, somou com o potencial da constante do ácido, vai achar o pH do tampão ácido. No tampão básico, eu posso chegar diretamente no pOH. Como? De maneira idêntica, semelhante. Mudam só os dados aqui, ó. Se eu quero no tampão básico, é pOH que eu chego direto. Então, o que é o pOH? Potencial da constante da base, potencial da constante, KB, é menos o log de KB. Será dado na prova ou na questão, você calcula e joga aqui. Mais o logaritmo dessa divisão aqui, concentração do sal sobre a base. No caso aqui, do sal básico, isso aqui é a concentração do cátion praticamente, porque o sal é um sal solúvel, praticamente a concentração do sal é a concentração do cátion. Existe uma maneira de chegar direto no pH da solução tampão básica, só que a fórmula é um pouco maior. Para eu chegar direto no pH daquele tampão básico ali, eu faço isso, ó, pH, potencial do KW, potencial da constante de equilíbrio da água, ou seja, o pKw é menos o logaritmo do KW, que a 25 graus é 10 a menos 14, menos PKB, potencial da constante da base, menos o logaritmo dessa divisão aqui da concentração do sal sobre a base, no caso aqui, lembrando que é aproximadamente a concentração do cátion. Vamos aplicar isso aqui em algumas questões? Olha a mágica. Olha pessoal, feito a mágica, vamos aplicar a parte quantitativa, a parte do cálculo do pH. Ó, eu estou fazendo aqui para um tampão ácido, mas se você pegar uma questão de tampão básico, a resolução é análoga, a fórmula é até parecida, só muda que para o tampão básico eu calculo o pOH, ou então eu vou direto para aquela fórmula maior. Quer ver? Observa. O pH de uma mistura, de uma solução tampão formada pela mistura de solução com 0,1 mol por litro de ácido acético, já tenho aqui a concentração do ácido, e solução de 0,5 mol por litro de acetato de sódio, concentração do sal é a questão que é o pH desse tampão. Foi fornecida a concentração do ácido, 0,1 molar, 1 mol por litro, e a concentração do sal, que corresponde praticamente à concentração do ânion, 0,5 molar. Deu os dados necessários, ó, constante de equilíbrio do ácido, o logaritmo de 1,8 provavelmente vai ser preciso na questão, e o logaritmo de 5, 0,7, vai ser provavelmente utilizado na questão. Bora calcular. Como é um tampão ácido, eu posso chegar direto no pH. Então, o pH será potencial da constante do ácido, pKa, mais o logaritmo da concentração do sal ou do ânion dividido pela concentração do ácido. Só é substituir. Por questão de espaço, eu vou voltar um pouco para cá. Olha só. pH, então vai ser o seguinte. Quem é o pKa? Menos logaritmo da constante do ácido, mais o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Substituindo os dados, pH aqui, menos logaritmo de Ka. Quem é Ka? 1,8 vezes 10 a menos 5, tem aqui um logaritmo de um produto, mais o log, concentração do sal,
0,5, concentração do ácido 0,1, que vai dar 5. Bora lá. pH vai ser menos logaritmo do produto é a soma dos logaritmos. Então vai ficar assim, ó, menos log de 1,8 na base 10 mais o log de 10 a menos 5 na base 10 mais 0,5 por 0,1 logaritmo de 5. Então, bora lá, substituindo. Essa parte aqui é bom lembrar outra propriedade do logaritmo. Ó. Tem esse expoente. Esse expoente menos 5 aqui, ele vai passar multiplicando o logaritmo 10 na base 10. Então, ó, temporariamente eu faria isso aqui, ó. pH será, depois eu substituo, menos o log de 1,8 mais, aí ó, o menos 5 passa multiplicando o log de 10 na base 10 mais logaritmo de 5. Agora eu vou substituir que fica mais visível. pH menos logaritmo de 1,8, 0,25. Relação de sinais aqui, mais por menos dá menos 5. 10 na base 10 é 1, então 5 vezes 1, 5. Mais logaritmo de 5, 0,7. pH menos 0,25 menos 5 dá menos 4,75 mais 0,7. Relação de sinal aqui, menos por menos, dá mais 4,75 mais 0,7. Fazendo as continhas de bodegueiro, 5, 14 vai 1, ó. pH da solução tampão, que se mantém aproximadamente constante, 5,45. Então, a parte quantitativa de tampão é basicamente substituição naquelas fórmulas. Pode acontecer da questão já lhe dar o pH, potencial da constante do ácido, e a concentração do ácido e pedir a concentração do sal necessário naquele pH, e vice-versa. E aí você substitui e faz o cálculo necessário. Beleza? Até a próxima!